Olá, olá, bom dia, turma 222 do Colégio Romano Santa Marta. Bom dia a vocês, sejam bem-vindos a essa semana de atividades, que a gente tem uma boa semana, né? A gente vai começando a aula hoje num dia bem cinza, fim de semana que foi chuvoso, bem frio. Agora deve estar o quê? Uns 13 graus por aí, né? Do dia 6, essa semana, então a gente tem essa aula. E eu já vou dizendo a vocês que na próxima semana, talvez eu faça 2 encontros, né? Um na segunda e um na sexta-feira. Vamos ver como é que vai ser o andamento dessa aula hoje. Hoje nós vamos continuar trabalhando a independência dos Estados Unidos, e vamos ver ali o final da independência dos Estados Unidos, e vamos nos ater mais sobre as independências da América Latina. Então, seria bem importante que tu lesse o capítulo do nosso assunto, que é o capítulo número 16. Né? Então, o capítulo 16 ele é fundamental para que tu compreenda como foram feitas as independências, tanto nos Estados Unidos quanto na América Espanhola, quais foram as suas características. A aula, essa virtual, ela serve, na verdade, para a gente discutir alguns elementos, vocês tirarem dúvidas de algumas coisas que eu vou colocando para vocês, né, que a gente vai discutindo aqui. Então, é importante que vocês leiam, que vocês façam as atividades, porque é a partir daí que vocês vão começar a entender, né, o que foi essa independência, né, por que aconteceu, foi influenciada por quem e assim por diante. Então, antes da gente começar, eu queria dizer que eu gravei um videozinho, coloquei lá na Iônica também, falando sobre o nosso trabalho, que deveria ter sido entregue e deve ser entregue ainda por todos vocês, o trabalho que se chama Ponderações Semestrais. Então, Ponderações do primeiro semestre. Esse trabalho é um trabalho que tu tem que colocar o teu nome no trabalho, tá? Então, vai lá no trabalho, quando tu for fazer, estiver digitando, ele é digitado, ele não é tirado foto, tu vai digitar o trabalho, tu vai colocar o teu nome, a escola, né, o número da tua turma, tá? Então, coloca no trabalho isso, grava ele e envia ele para mim lá pela Iônica, que eu vou ser responsável, então, por fazer essa análise para ver como é que vocês estão entendendo, compreendendo o que a gente viu até aqui. Tá bom? Dito isso, então, vamos para o nosso conteúdo. Na aula passada, eu falei para vocês sobre a independência dos Estados Unidos. E ela foi uma independência apoiada pela França, né? Os Estados Unidos foi apoiado pela França, os colonos americanos foram apoiados pela França. Aliás, a França, que é uma das maiores rivais dos ingleses, né? Os franceses são muito, muito rivais dos ingleses, por isso, então, os franceses vão apoiar os colonos americanos. Depois vão ceder a colônia, que é francesa, chamada colônia da Louisiana, vai ser cedida aos Estados Unidos. Né? Nós vamos ter também, de certa maneira, o apoio da Espanha. Então, a Espanha vai apoiar essa independência americana, mas, sem dúvida alguma, a independência americana vai ser forjada. E, aliás, nós tivemos esse final de semana, né, os festivos da independência americana, dia 4 de julho. E pela primeira vez, desde que a independência foi feita nos Estados Unidos, pela primeira vez, houve, por parte do povo americano, menos adesão. Né? E não só por conta da pandemia, não foi o efeito da pandemia. Né? Os americanos foram perguntados numa enquete, e a pergunta aos americanos, né, ao povo americano na enquete, a pergunta era se eles se sentem orgulhosos de serem americanos, se eles se sentem orgulhosos dos Estados Unidos. Essa foi a pergunta agora feita para o povo americano. E 63% da população disse que sente orgulho de ser americano. Olha, algumas pessoas poderiam até pensar, nossa, 63% é bastante gente. Mas foi o menor índice de toda a história dos Estados Unidos.
Então, o menor índice de toda a história dos Estados Unidos, né, desde que começou a ser feita essa pesquisa, que foi aí por volta de 1960, isso tem alguma coisa para nos dizer, né? Ou para dizer para a população americana. Então, que justamente são as desigualdades existentes naquele país, né? Então, essas desigualdades hoje estão sendo discutidas a partir aí desses movimentos que a gente tem antirracista, né? De toda uma questão de intolerância, né? Aliás, o presidente americano, esse final de semana também, se pronunciou dizendo que essas manifestações antirracistas eram manifestações da extrema esquerda, né? Então isso só piora a situação do convívio dessas pessoas dentro daquele país, né? E passa então por isso a pesquisa que foi feita para esse fim de semana, né? A pesquisa nos Estados Unidos de satisfação à democracia americana, né? Muito bem. Mas por que a democracia americana ela é questionada, né? Antes da gente começar a falar sobre a América Latina, que essa é a nossa aula de hoje, eu vou terminar falando dos Estados Unidos. Por quê? Lá na página 17 do polígrafo de vocês, do livrinho de vocês, lá tem assim, a disputa entre George Washington, né, e Thomas Jefferson tinha várias divergências. Por exemplo, o norte dos Estados Unidos, a gente viu na aula passada, era muito desenvolvido industrialmente e ele era mais liberal, o norte, né? Ele era mais liberal, no sentido liberal do sentido econômico, né? No sentido, inclusive, de não haver não havia a adoção do escravismo no norte. Já o sul, ele era mais agrário, eram grandes extensões de terra, aristocracia, que era o que mandava quem tinha poder. No sul não há essa característica de liberdade, principalmente porque a mão de obra no sul, liberdade econômica, principalmente porque a mão de obra no sul, ela é mão de obra escravista. Então esse escravo é o escravo moderno, é o negro que é trazido à força da África e ele chega nos Estados Unidos pelo Caribe. Então, ele é trazido para o Caribe e os aristocratas americanos vão até o Caribe comprar esses africanos e escravizá-los nas suas lavouras de chá, de tabaco e de algodão do sul dos Estados Unidos, né? A região ali que a gente falou hoje ainda sobre Louisiana, né? Novo Texas e tudo mais. Então, a disputa desses dois modelos vai gerar a chamada Guerra de Secessão. E essa Guerra de Secessão, então, vai ter um vencedor, né? E o vencedor será o Norte. E por isso, então, a América vai ter um modelo que vai ser forçado. Então, eram 13 estados, a Constituição vai ser escrita, e essa Constituição tem que ter a aprovação de 9 estados americanos, no mínimo. E foi muito apertado para essa Constituição ter as 9 aprovações. Aliás, é a mesma Constituição que os Estados Unidos têm desde a sua independência, sendo que essa Constituição ela sofre com o tempo muitas emendas, né? Então essas emendas são, de certa maneira, a modernização, né, da Constituição, porque uma Constituição lá de 1700 ela vai sofrendo alterações, até porque a sociedade vai também se modificando, se sofisticando e assim por diante. Mas ela nunca foi capaz de resolver o problema da diferença entre africanos e colonos americanos, e americanos, né, brancos. Então essas diferenças vão ser bem gritantes ainda hoje, e por isso que a gente tem esse rescaldo todo. Então eu começo nossa aula falando sobre isso, e já vou falar sobre a América Latina. E a América Latina? Bom, a América Latina, basicamente a América Espanhola, né? Mas também nós temos ainda, além da América Espanhola, a gente viu que a gente tem a França com algumas comunidades, alguns países, né? Algumas colônias aqui. Principalmente a colônia do Haiti, ela vai ser francesa, vai ser chamada de República Dominicana, né? O Haiti que vai ser
era a República Dominicana e vai se chamar Haiti depois da Revolução de Independência. Nós temos também a inglesa, né? Nós temos as Guianas inglesas, tem o Suriname, que é francês, temos as Guianas francesas, né? Então, nós temos outras nações, além, obviamente, dos espanhóis e portugueses que estão aqui no Brasil dominando que estão aqui no Brasil, não, que estão na América Latina, né? Colonizando esses espaços. Mas, sem dúvida alguma, vai ser a Espanha detentora do maior número de colonos, né, de colônia aqui na América Espanhola, na América, né, Latina. Então, a Espanha vai ter grandes quantidades de poder e vai dividir esse poder, vai dividir em chamados vice-reinados. Detalhe, ó, os espanhóis vão estabelecer estados que vão ser chamados de vice-reinados dentro da América Espanhola. E vão dar uma certa autonomia para as populações locais. Isso vai ser importantíssimo para a gente entender, a partir desta autonomia, para a gente entender os movimentos de independência da América Latina. Né? Por quê? Diferentemente da América Portuguesa, que é o caso do Brasil, nós não tínhamos vice-reinados aqui. Não tivemos essa oportunidade. Então, a administração portuguesa, ela vem para o Brasil. A gente vai ver isso, a vinda da família real para o Brasil. Diferente da Espanha. Os espanhóis não virão para a América Latina. A família real espanhola nunca virá, nunca se mudará para cá. Então, uma certa autonomia vai estar presente aí na América Latina. Certo? Eu vou pedir licença para vocês para compartilhar a tela para a gente poder, então, observar a nossa aula de hoje. Vamos lá. Independências latino-americanas. É o seguinte. Então, nós vamos ver que o processo de libertação das colônias espanholas ele ocorre entre 1810 e 1830. Então, é nesse período aí que vai ocorrer essa libertação, né, das colônias espanholas e das colônias que pertenciam à Espanha. E vão ser influenciadas, muito influenciadas, por tudo que está acontecendo no mundo. Então, diferentemente do que a gente pensa, a globalização das coisas, dos assuntos, a globalização o compartilhamento, né, das ideias, o compartilhamento das mudanças, o compartilhamento do medo, o compartilhamento dos avanços, isso vai ocorrer durante a história da humanidade. E não é diferente nas independências latino-americanas. E por que eu estou falando isso? Justamente porque nós temos fatores que ocorrem fora da América que vão ajudar ao povo americano promover a sua independência. E que fatores são esses fora da América? Né? Bom, vamos lá. Primeiro, nós tínhamos uma crise dos absolutismos. Né? Nós tínhamos uma crise do antigo regime. Esta crise do antigo regime, das potências coloniais, né, vai afetar, de certa maneira, as colônias aqui na América Latina. E que crise é essa? Bom, dentro da Espanha, dentro de Portugal, dentro da França, dentro da Inglaterra, a gente viu que vão ocorrendo algumas revoluções do pensamento das pessoas. Algumas transformações no jeito das pessoas entenderem o mundo. E mais, nós vamos ter a Reforma Protestante. O que foi a Reforma Protestante? Nossa, a Reforma Protestante mudou o jeito de ver a igreja, por exemplo. Mudou o jeito de ver o papel que a igreja tem ou tinha, né, nos estados. A questão da monopolização da verdade, da palavra. Então, nós vamos ter uma
grande transformação ideológica, ideias, razão mais, ideias mais razão, ideias mais lógica, ideológica. Então, as coisas serão mais racionalizadas. Vocês estão compreendendo até agora? Então, não é só na Europa que essas transformações também na mentalidade vão ocorrer. Elas vão ocorrer e vão chegar com um certo atraso, obviamente, porque a gente está falando aqui de 1810 a 1830. Então, é bem um tempo depois. Quando é que elas ocorrem na Europa? Em 1780, 1740, né? 1730. Vejam, que quase 100 anos depois, as transformações também vão ocorrer na América Espanhola. Também vão ocorrer na América Latina. Então, o iluminismo é uma dessas transformações, né? As ideias do iluminismo, da liberdade, fraternidade, a ideia da burguesia chegar ao poder, né? A ideia de colocar o homem enquanto o elemento mais, digamos, importante, respondendo aos fenômenos naturais, a ideia da racionalidade, a ideia da explicação às coisas, né? Ou por que as coisas acontecem, né? Então, essa ideia de explicar racionalmente por que o Sol nasce todo dia e vai embora todo dia, essa ideia de explicar por que as estações do ano têm características bem próprias da estação, os fenômenos naturais, a ideia de desmistificar, né, que além mar existam monstros, exista o fim do mundo, que a Terra é plana. Quer dizer, isso lá em 1750 já estava, muito antes disso, já estava sendo combatido, né? Já estava tentando ser explicado. E a isso se dá a produção da ciência. Aliás, ciência que tem um papel fundamental hoje, né, na tentativa de descobrir quais são os remédios que vão reagir, minimizar, que vão controlar, que vão combater essa pandemia que a gente está vivendo hoje, né? Então, é só através da ciência mesmo que a gente vai ter a cura, ou pelo menos o controle, né, desse fenômeno pandêmico que ocorre no Brasil e no mundo, né, gente? No mundo. Então, é através da ciência, da produção científica. Muito bem, isso é uma grande revolução, a revolução do pensamento. E, junto com isso, ocorreu a independência dos Estados Unidos. Então, a independência dos Estados Unidos também vai ser um grande exemplo a ser seguido pelos países americanos. Junto à independência dos Estados Unidos, as guerras que Napoleão vai fazer invadindo a Espanha. Né? E a Espanha, então, vai diminuir o seu controle sobre a América Espanhola. Então, vejam só. A Espanha está lá na Europa. Né? O governo espanhol está preocupado com quem? Com Napoleão Bonaparte. E Napoleão faz a sua expansão militar por toda a Europa, invade a Espanha. Os espanhóis se concentram em evitar as invasões napoleônicas. E com isso, eles deixam de olhar para a colônia. Eles não conseguem controlar também na colônia tudo o que acontece na colônia. E é esse o grande momento também para que os colonos consigam fazer a sua independência do Estado espanhol. Nós temos outra coisa acontecendo, a Revolução Industrial ocorrendo na Inglaterra. Então, os ingleses, eles são muito espertos. Os ingleses vão querer o quê? Que as colônias se tornem independentes. Então, vejam bem, por que os ingleses vão querer que as colônias se tornem independentes? Para que as colônias possam comprar diretamente dos ingleses, possam assumir compromissos com os ingleses. Então, vejam bem, os ingleses vão ser a favor das independências latino-americanas. Então, vejam só,
O discurso dos ingleses é: sejam vocês independentes. Aliás, os ingleses que eram rivais de quem? Da Espanha e rivais dos franceses. Né? Então, essa história de que os ingleses eram bons porque eles queriam que os países se tornassem independentes, eram a favor da soberania, é uma história muito bobinha para se acreditar. Os ingleses queriam as independências coloniais para explorar as colônias e vender os seus produtos diretamente para os países independentes. Tá? Então, vejam bem, vamos recapitular aqui. Ó. Crise do antigo regime, iluminismo, independência dos Estados Unidos, guerras napoleônicas e a Revolução Industrial. E ainda existia uma doutrina, principalmente que vai servir principalmente para os estados do Caribe, que os Estados Unidos vai utilizar, que é o auxílio dos Estados Unidos para a independência americana, principalmente do Caribe, que é a doutrina Monroe. O que é a doutrina Monroe? É a América para os americanos. Eu, Jairo Brum, eu sou um americano. Né? Vocês todos aí, deixa eu ver aqui quem é que está aí. Vocês todos, o Ariel, a Duda, a Eduarda, o Eduardo, a Fernanda, o Guilherme, o João, o Leonardo, o Lucas, a Rafaela, Rafaele, Raíssa, Virginie, Vitor Gauss e Paula, todo mundo é americano. Só que nós somos latino-americanos. Né? E a gente está falando aqui de americanos, aqui, ó, América para os americanos, América para os norte-americanos. Então, os norte-americanos também irão explorar a América, assim como os ingleses pretendem também explorar a América Latina. Tá certo? Bom, a gente viu os fatores externos. Ó, vou voltar aqui, ó. Fatores, tá aqui, ó. Fatores externos. E agora, quais são os fatores internos? Ou seja, o que acontece no interior da Guatemala, no interior do Haiti, no interior da Colômbia, no interior da Venezuela, no interior da Argentina, do Uruguai, no interior do Paraguai, no interior do Chile? Né? O que acontece no interior dos estados latino-americanos? Primeiro que o pacto colonial, ou seja, a relação entre a colônia e a metrópole, ou seja, entre os estados americanos e a Espanha, ela está abalada. O pacto colonial, eu coloquei ali, vai estar retardado, né? Então as colônias vão estar se soltando do pacto colonial. Por quê? Ora, porque a metrópole, Espanha, está preocupada em defender o seu território na Europa. Outra coisa, internamente, a desigualdade social. A diferença entre aqueles que possuíam, tinham direitos, tinham dinheiro, para a diferença das pessoas que não tinham nada, nem mesmo dignidade, nem direito à vida, era muito grande. E é justamente esta diferença, essa desigualdade na sociedade, que vai gerar, né, as tensões sociais internas para que haja a ruptura do regime. Então, olha só. Isso vale para toda a história. Isso vale para a nossa vida. Para nossa vida. Por quê? Porque nós somos assim, nós somos seres humanos. Então, toda relação, quando ela é muito desigual, quando ela é muito opressora, ela vai gerar uma resistência. Ela vai gerar uma necessidade por luta. Ela vai gerar uma reação. Compreenderam isso? Então, quanto maior for a diferença, quanto maior for a desigualdade social, maior será a resistência. Maior será a vontade de o oprimido se livrar do opressor. Isso vale para tudo na nossa vida, pessoal. Tá? Então, anotem isso, isso vale para a vida de vocês. Por quê? Porque a desigualdade social, nós somos seres racionais. Uma coisa é eu tratar um cachorro desigualmente. Né? Tratar o cachorro pouco vai poder fazer.
Ele não vai conseguir articular com outros cachorros, talvez, a sua resistência. Talvez ele tente se defender sozinho. Ele não vai conseguir montar estratégias, o cachorro, para poder se defender ou para poder mudar a situação. Ele vai fazer uma carinha de triste, ele vai fazer uma carinha de querido, para ver se tu consegue, então, se ele consegue mudar a relação dele. Agora, o cachorro não tem a capacidade de articular um momento de tomada de poder. Não tem. O ser humano tem. Então, por isso que as desigualdades sociais, elas vão ser muito importantes para a gente entender essa ruptura. E como é que está essa sociedade americana? Ela está dividida assim, ó. Os chapetones e o clero eram espanhóis, tinham altos cargos e muitos privilégios na sociedade espanhola. Abaixo deles, isso era 1% só da sociedade. Abaixo deles, nós tínhamos os crioulos, que eram 13,5%, que são também descendentes de espanhóis, mas eles já nasceram aqui na América, né? Eles já eram nascidos aqui. Então, eles são uma elite. Eles, por exemplo, eles fazem faculdade, eles vão estudar em faculdades espanholas, estudam e dão aula em faculdades na Colômbia, na Venezuela. Já existem faculdades que são orientadas pelo clero nesses espaços, então eles têm privilégios, eles são grandes proprietários comerciais, grandes proprietários rurais, eles eram integrantes das prefeituras, chamadas cabildos, então eles eram os governantes da colônia. São chamados crioulos. Abaixo do crioulo, nós temos o mestiço. Quem eram esses caras? Eles eram capatazes, artesãos, que serviam aos crioulos. Então, vejam bem, 27,5%, quase um terço da população, é composta de mestiços, que seria, né, guardando as proporções, uma camada média da sociedade. E a grande maioria eram índios porque eram aborígenes latino-americanos, oriundos dos povos incas, maias e astecas. Então, índios que eram explorados através do seu trabalho e negros. E estes negros eram escravizados. Então, esses eram explorados através da mão de obra escrava, que vinha da África, queridos. Então, o tráfico africano de escravos vai ser importantíssimo para a montagem da América espanhola também. Então, os negros serão usados como escravos, serão escravizados na América espanhola, principalmente na América Central. Tá? E metade da população africana escravizada que é trazida para a América inteira, metade dela vai ficar no Brasil. Certo? Então, nós vamos ver aqui, ó, explorados, escravos, semi-escravos, através da chamada mita ou repartimento, que é uma espécie de trabalho forçado nas minas. E o outro trabalho também vai ser chamado de encomenda. Este é um trabalho quase que servil, parecido com o trabalho servil lá do período medieval, né? Dos latifúndios, que eram de produção agroexportadora, que exportavam milho, exportavam batata, exportavam açúcar, exportavam tabaco, café, né? Então, esses produtos todos também eram chamados de, esses produtores eram chamados de haciendas ou plantation. Haciendas em espanhol é fazenda. E plantation era aquela forma de plantação que era uma cultura só, mas com grandes extensões rurais, certo? Bom, quem são os grandes precursores, então, da rebelião indígena na América Espanhola? Esse cara aqui, ó, o Tupac Amaru, ou Tupac Amaru. Tupac, que vai ser um nome adotado depois por um rapper, obviamente, do nosso, né, da década de 90, o Tupac, que é um rapper americano, né, ele vai ter o nome dado pelo pai, justamente em homenagem a este índio aqui, que era um índio que liderou uma rebelião muito importante em 1780 no Peru e vai sofrer um massacre de 80 mil pessoas. Então, o Estado espanhol vai massacrar 80 mil índios
né, para tentar conter a ideia de Tupac Amaru de tornar aquele território independente. Só que morre o Tupac, mas não morrem as ideias. Então, Francisco Miranda, na Venezuela, também vai ser importante, porque ele liderou uma rebelião, né? É um crioulo, ele é um crioulo, lembrando que crioulos são, né, essa classe aqui, ó, de 13,5%, então ele é uma elite. Ele liderou uma revolução, uma libertação provisória da Venezuela, foi preso e morreu na Espanha, também como forma, né, para avisar a população de que não era para fazer nenhum tipo de rebelião contra o Estado espanhol. Mas, a partir daí, as guerras não param. E nós vamos ter, então, guerras de independência. Intervenção... Oi? Alguém quer falar alguma coisa? Vocês estão entendendo, pessoal? Eu estou indo muito rápido? Sim, a gente está eu estou entendendo, senhor. Beleza. Olha só, a gente está com menos de... A gente está chegando a 5 minutos de aula para o fim. Então, essa aula da semana que vem, a aula da semana que vem, ela vai ser uma aula com dois dias. A gente vai fazer como a gente fez em algumas semanas do primeiro semestre. A gente vai fazer aula na segunda e aula na sexta-feira. Até porque é bastante conteúdo e a gente precisa se encontrar. Então, eu vou dizendo a vocês, vou terminar então essa aula falando para vocês aqui sobre essa ideia das rebeliões de independência. Então, as guerras de independência vão ocorrer, basicamente, a intervenção napoleônica na Espanha, depois a deposição do rei da Espanha, o Fernando VII. Em 1810, os crioulos tomam poder na América, amparados nas prefeituras, nos cabildos, né, nos congressos locais, e formam, então, juntas governamentais da população. E eles são derrotados após a restauração da monarquia na Espanha. E aí nós vamos ter a figura desses dois caras aqui que são importantíssimos, ó, Simão Bolívar e San Martín. Em todo o território da América Espanhola que tu for visitar, por exemplo, se tu for para o Uruguai, tu vai na praça de Montevidéu, aí na praça em Montevidéu, na praça central, vai ter a figura de San Martín em cima de um cavalo. Aí, se tu pegar o ferryboat e atravessar para a Argentina, atravessar o Rio da Prata, no Uruguai, tu vai chegar em Buenos Aires. Aí, em Buenos Aires, tu vai na praça central, vai ter lá o obelisco, La Casa Rosada, que é a casa do governo, e tu vai encontrar a figura de quem? De San Martín em cima de um cavalo. Se tu for para a Bolívia, ou para a Venezuela, ou para a Colômbia, em La Paz, aí tu vai na Praça Central de La Paz e vai ter a figura de Bolívar. Na Colômbia, Bolívar. Na Venezuela, Bolívar. Mas quem são esses caras? Atenção, esses caras são chamados Libertadores das Américas. Então, se nós temos um campeonato de futebol organizado pela Confederação da CONMEBOL, da Federação Latino-Americana, e este campeonato se chama Libertadores das Américas, é justamente para homenagear essas figuras San Martín e Bolívar. Vejam, esses caras foram importantes para a liberdade dos povos chileno, uruguaio, argentinos, paraguaios, colombianos, venezuelanos, do governo espanhol nesta época, entre 1810 e 1830, certo? Então, para a próxima aula, que vai ser na segunda-feira, é fundamental, é imprescindível que tu faça a leitura do capítulo 16, certo?
Tu tem que fazer a leitura do capítulo 16. E aí, nós vamos ver que além das independências, a independência mais importante, talvez, da América Latina inteira, foi de um país que é uma ilhazinha desse tamanho assim, ó, bem pequenininha, porque ela é diferente de todas as outras independências. E se vocês lerem, vocês vão saber do que eu estou falando. Tá? Então, no nosso próximo encontro, nós vamos terminar esse assunto das independências latino-americanas e vamos dar uma ênfase a esse país, né, que vai ser muito diferente de todos os outros países latino-americanos. E por isso vai ter consequências muito danosas para esse país, inclusive. Tá? Então, leiam o capítulo, façam as atividades para vocês terem ideia do que vocês estão lendo também. E, principalmente, eu deixei um videozinho lá na Iônica para ti que explica como é que vocês têm que me entregar os trabalhos. Então, eu pedi um trabalho para vocês, eu vou repetir, já falei isso no início da transmissão hoje. Eu pedi um trabalho para vocês sobre as ponderações do semestre passado. Tu tem que fazer esse trabalho e me entregar. Tá? Se tu não fez, faça. E aí, coloque lá o nome no teu trabalho. Não adianta só fazer e deixar o arquivo sem nome. Eu não sei de quem é depois. Então, coloca o teu nome, qual é o colégio que tu é, qual é a turma que tu está. E me envia isso lá pela Iônica. Tá bom? Dúvidas. Anotem as dúvidas. Nosso próximo encontro, a gente vai começar o encontro discutindo as dúvidas, as prováveis dúvidas que vocês tenham, tanto da aula falada, essa, quanto da leitura que vocês vão fazer no capítulo número 16. Tá bom, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham uma excelente semana, né? Se cuidem e a gente se vê daqui a pouquinho de novo. Tá bom? Um beijo. Bom fim de semana a todos. Bom fim de semana não. Boa semana a todos, né? Bom início de semana. E é isso aí. Tchau, tchau.